Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live. A entrevistada de hoje vai ser a jornalista Ingrid Joia para falar sobre fake news durante o período de pandemia. Olá, boa noite. Olá, Luiz. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, Ingrid? Vou virar o meu celular porque E aí, tudo E aí, tranquilo? tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E você, como vai? Tudo bem. Tudo bem. Ah, que bom. Uhum. Vamos aguardar um pouco Aguardar um para pouco chegar mais para pessoas, mais né? pessoas, né? Sim. Uhum. O som aí tá, O tá som muito aí alto, tá não? muito alto? Estou pouco, escutando a mas minha Tô voz escutando a daqui. minha voz daqui. Mas tá bom. O meu tá alto ou tá... Como tá? Eu acho que o meu áudio Eu está acho que o muito meu alto áudio tá aí. muito alto. Tá um pouco. É, É, eu tô escutando a minha eu tô voz escutando a daqui. minha voz daqui. Um pouco alto, sim. Aham. É. Você tem como ajustar um Como pouco aí ajustar um para. pouco aí pra Porque senão fica dando não eco. ficar dando eco? Colocar um Reduzir um pouco pouco o mais. Um volume. pouco o volume. Esse melhorou. Vamos ver. Vamos ver. O eco Ainda ainda tá tá alto. ou não? Tá alto ainda. Só um minuto. Aham. Boa noite, Boa noite, pessoal. Amigos que pessoal. estão entrando. Vê se melhorou agora. Vamos ver. Vamos ver. Ah, ou ainda continua com eco? Ainda continua um pouco. Continua um pouco. Vou É porque falar eu tô mais no local baixo. fechado. É. Oi? Vou ver se eu falo um pouco mais baixo para não dar eco. Pra não dar eco. Tá. Bom, então, ó, já tem umas 4 pessoas aí, já dá para a gente começar a Dá pra falar gente alguma começar a coisa, falar né? alguma coisa. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos primeiro Vamos nos primeiro apresentar nos aqui, né? apresentar aqui, né? Vamos lá. Aqui a nossa amiga jornalista Ingrid Joia. Ela é do Rio de Janeiro. É, parece que tá dando problema no vídeo. Parece que está dando problema no Tá bem vídeo. aí? Tá bem aí? Tudo bem, eu tô conseguindo ver. Pronto. Pronto. Então, quanto tempo que você é Quanto tempo que você jornalista, é Ingrid? jornalista aí? Então, eu me formei em 2012, já tem um tempinho já. Uhum. Pronto, muito É, bem. eu me formei. Pode falar, desculpa. Sim. Então, pode Então, falar aí pode falar aí as suas as qualificações. qualificações. Eu me formei em 2012, meu nome é Ingrid Joia. Eu me formei em 2012 pela Universidade Estácio de Sá. Na época, a comunicação ainda era um boom, né? E logo depois a comunicação, devido à não exigência do diploma, caiu um pouco, né? A nossa profissão, infelizmente. Mas nos concursos públicos e alguns órgãos oficiais, a exigência continua, o que eu acho muito correto essa questão. Porque um técnico em jornalismo, não desmerecendo o trabalho dele, mas a gente estuda mais tempo, a gente tem uma qualificação melhor. Então, hoje em dia, vários técnicos, várias pessoas que sequer se formaram ocupam o nosso lugar, que é errado, na minha opinião. Mas como o STF decidiu pela não obrigatoriedade do diploma, a gente fica nesse impasse, mas mesmo assim a gente presta um bom trabalho. Eu comecei em assessoria de imprensa, depois Uhum. eu fui para a TV, fiz programas e tal, depois fiquei um tempo parado devido a essa questão da profissão mesmo ser difícil no interior, as pessoas dão mais credibilidade a assessores que não são formados na profissão, mas mesmo Uhum. assim a gente vai desenvolver um trabalho. Hoje eu faço parte da TV Interior, tem um programa lá, e também faço parte do Serra News, tem uma coluna semanal chamada Personalidades, onde eu escrevo sobre as pessoas aqui da região, sobre pessoas que se destacam aqui nos municípios do interior do estado. Uhum. Muito bom.
Ok. O pessoal conhece bem, mas vou me apresentar aqui também. Sou Luiz Carlos, sou terapeuta quântico, já trabalho há 10 anos nessa área e trabalho com vários tipos de terapia. Trabalho com terapias à distância, presencial, com várias técnicas, e dá para tratar através das técnicas vários tipos de problemas, da parte física e emocional. E então, hoje vamos falar sobre as fake news, né? Isso, exatamente. Pronto. O que você tem assim para dizer assim, inicialmente sobre isso? Então, a fake news, eu acho que se tornou fato e explodiu com essa questão do coronavírus, da pandemia. Antes existiam fake news, mas dava para combater a tempo. Hoje em dia, não. Quando chega uma informação real e um fake news, as pessoas estão na dúvida para saber, porque como o coronavírus, o novo coronavírus, é uma doença muito nova, o mundo ainda não achou a cura, o mundo ainda não achou a solução para o problema, várias pessoas aí morrendo no mundo todo devido a essa pandemia. Então, o que aconteceu? A fake news hoje em dia cria mais verdade, às vezes, do que a notícia. As pessoas já estão preparadas para o pior nesse momento. Então, hoje em dia, todo mundo está recebendo fake news e já fica naquele pânico. Ai, meu Deus, será que isso é verdade? Será que realmente morreram essas pessoas? Então, é muito importante a gente checar a fonte da informação para não ir repassando essas notícias falsas. Hoje em dia, com a questão da internet, a notícia chega rapidamente nos nossos celulares. Então, a qualquer momento, você recebe notícias do mundo todo. Então, é importante verificar a procedência dessa informação antes de transmitir essa informação para também não gerar pânico, ansiedade e medo em outras pessoas. Porque você recebe uma informação, logo você passa, aquilo viraliza e você sequer sabe se é verdade ou não, entendeu? Então, é importante essa questão desse tema hoje que a gente está tratando, dessa questão das fake news. Porque... inclusive, a gente tem relatos no Brasil de que a maioria das notícias que chegaram no início, a maioria são fake news. Inclusive, pessoas do governo estavam espalhando fake news, pessoas importantes espalhando fake news. Então, no início, a pandemia geralmente criou um pânico generalizado devido a isso, devido às fake news. Sim, sim, com certeza. E até agora não para, né? Não param. Inclusive, o ministro da Saúde, que acabou de ser demitido hoje, foi criado um Twitter falso dele. Inclusive, áudios foram transmitidos pelo WhatsApp para milhões de pessoas. Então, esses áudios chegavam como se fosse ele, e ele precisou vir a público se pronunciar, dizendo que ele jamais passaria áudios e que realmente o Twitter que criaram não era dele, porque estavam divulgando informações falsas, dados falsos de que ele não tinha sequer apresentado esses dados ainda. Então, ele precisou fazer uma coletiva de imprensa. Olha que gravidade que chegou a situação. Ele precisou fazer uma coletiva de imprensa para poder dizer que esses dados são falsos. Então, hoje em dia, as pessoas... Parece que com a pandemia, as pessoas começaram a criar mais notícias falsas para gerar mais pânico. Não sei com qual intuito as pessoas estão fazendo isso, entendeu? Hoje em dia, quando você abre o seu celular, você tem que ficar de olho ali. E, às vezes, até evitar. Porque realmente a gente fica se questionando se é mentira, se é verdade, para você ver a que ponto chegou. Se o ministro da Saúde foi, de uma forma, clonado ali, as informações eram falsas, clonaram um perfil e passaram a retweetar, a fazer várias coisas com esse perfil falso dele. Realmente, ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira, né, para a época de agora, né? É verdade. Muitas coisas eu só acredito quando eu vejo acontecer já. Porque enquanto não está acontecendo, eu fico na dúvida. E, além disso, as pessoas, assim, outro fato também que eu acho importante a gente citar aqui, as pessoas começaram a criar receitas milagrosas. Começaram a chegar fake news no celular de, por exemplo, se você tomar água com alguma coisa, você vai melhorar do coronavírus. Se você começar a tomar muita vitamina C, você não vai pegar o coronavírus. Houve uma corrida para as farmácias. Amanhã eu vou ter uma live, inclusive, para falar sobre essa questão de medicamento na TV. Que as pessoas estão tomando excesso de vitamina C e D a fim de tentar bloquear o vírus. Entre outros medicamentos, né, que a gente sabe.
É. Isso, além de outros medicamentos que as pessoas estão comprando assim desenfreadamente para poder Sim. tentar combater um vírus que nem chegou a ela, entendeu? Então, Aham. as pessoas começaram a transmitir esses fake news de várias receitas milagrosas, de suco de não sei o quê, de cachaça com alho, e É começou a fazer isso tudo, esse burburinho, a uma fim misturada. de se prevenir do É. coronavírus. Uhum. Aqui na nossa região Nordeste, o pessoal está espalhando que aqui é muito quente, né? Nesse período agora está muito quente, o pessoal fala, não, aqui com esse calor todo não vai dar o coronavírus, não. Exatamente. Aham. E Lógico aqui esse que. período agora está um calor insuportável. Uhum. Inclusive, tem um pesquisador, ele cita essa questão do calor. Ele diz que acima o vírus tem uma tolerância com o calor, entendeu? Ele diz que acima de um certo grau, mas isso ele fez essa pesquisa, não tem várias comprovações nem vários artigos científicos para falar sobre essa questão. Aí as pessoas se Aham. perguntam, na África não tem, então pode ser um ponto positivo. Mas ainda não Uhum. é uma notícia ainda assim mais pesquisada a fundo para a gente saber, porque em alguns países a transmissão ocorreu em massa, em outros a transmissão ficou praticamente ali num pequeno grupo. Uhum. Acredito eu que o frio deve ajudar, né, a transmissão. Sim, sim, exatamente. Uhum. Porque no inverno as pessoas, por exemplo, ali, por exemplo, se você no verão você toma 10 banhos, no inverno você vai, tipo assim, nos lugares mais frios, você sabe, menos 10 graus, menos 8 graus, as pessoas com certeza vão É, tomar menos banho. Até sim. porque também eles têm essa certa escassez de água em outros países. O Brasil não é um país, com exceção do Nordeste, em outros estados a água é em abundância, entendeu? Porque no Aham. Nordeste a gente sabe de alguns estados que tem essa questão da água, de não ter água Uhum. suficiente para isso, mas nem por isso eles deixam de fazer higiene, claro. Mas em alguns países, como eles evitam, assim, tem países que as pessoas não tomam banho diário, eles tomam banho 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, e isso pode ser que propague o vírus, entendeu? Pode ser isso também. Uhum. E aqui, pronto, a região Nordeste, a área que não tem água, é mais um jogo político do que realmente a falta d'água. Uhum. Agora aqui, pronto, nessa região que eu moro, aqui, região Nordeste, em Natal, aqui é litorânea, não falta água nunca aqui. Mas no sertão nordestino falta água, mas, como eu disse, né, questão política. Eles podem resolver isso daí, mas não resolvem para ganhar voto. Exatamente, porque essa questão já se arrasta assim, há muitos anos, né? A gente sabe dessa transposição, por exemplo, do Rio São Francisco, ainda não Aham. chegou para todas as famílias. Ainda existem obras paradas lá, entendeu? Aham. É Exatamente. complicado. Complicadíssimo. Mas vamos ver se lá para frente melhora aí. Olha, Verdade. o pessoal está reclamando aqui que a voz está com eco. Tua voz está com eco. Eu acho que é porque o som tá alto aí. Se Não, o baixar meu o. som Não, tá não? Tá o baixo? meu som tá quase todo baixo. Então, eu não sei o que é, não. Eu vou falar mais baixo para ficar adiante. Eu acho que Mais essa questão distante. mesmo do local fechado, por exemplo, eu estou num quarto, mas você também está num local fechado, mas de repente que não tenha muitos móveis. Isso também faz dar eco. Sim. Uhum. Pronto, eu acho que nessa distância aqui tá bom. Ainda tá com eco. Mas deixa assim mesmo. Sim, então vamos ver mais sobre esse fake news, o que tem mais, né? Tem as receitas milagrosas, né? Tem Uma, também. uma fake news assim que se propagou muito foi a questão, até eu pensei que fosse verdade, porque chegou muita informação para mim na época, e a questão dos boatos que chegaram sobre a questão da medida provisória para suspender aposentadorias.
Então, as pessoas entraram em pânico, assim, várias pessoas idosas entraram em pânico porque fizeram essa publicação da Previdência Social dizendo que se os idosos fossem pegos na rua, a aposentadoria deles seria suspensa. Não sei se você recebeu, eu acredito que muitas pessoas Eu vi falar receberam, eu disso também aí. recebi. Inicialmente, eu pensei até que fosse verdade, alguns jornais chegaram a noticiar também, e depois foi descoberto que era uma fake news também. Para você ver, imagina o pânico que gerou. Às vezes a pessoa não morre pelo coronavírus, mas pode morrer por, de repente, um idoso que está lá já acamado, doente. Imagina Aham, receber uma notícia dessa de que a aposentadoria dele vai ser suspensa. Ele vai ter outros problemas que não o coronavírus, né? Então, a aham. situação se agravou muito no Brasil. Parece que no Brasil é um país que mais se cria fake news, porque em outros países a gente sabe que as pessoas ponderam um pouco por causa da lei. Aqui no Brasil não, a fake news ela é transmitida assim, qualquer pessoa produz uma fake news e não há É. uma fiscalização sobre isso, entendeu? A fiscalização é muito pouca. Inclusive, a OMS alertou essa questão das fake news, da grande circulação de notícias falsas, principalmente no Brasil. A OMS se mostrou preocupada com esse número de informações falsas que estão sendo criadas em torno dessa questão do coronavírus. Então, eu não Aham. sei por que no país as pessoas criam isso. As pessoas criam piadas, as pessoas criam vídeos. No outro dia, por exemplo, eu estava vendo um vídeo de um menino falando e falando super sério do coronavírus, que ele estava preocupado, que ele, enfim, que ele estava muito preocupado com isso, que usava a voz com todo mundo, se o Ministério da Saúde não poderia criar uma vacina com água e sabão. Ah, Tipo assim, todo mundo aí, prestando atenção no vídeo, achando que ele ia dar uma sugestão assim valiosa, alguma coisa assim aham. interessante para combater o vírus, não. No final ele falou: o que vocês acham? Eu acho que a solução é essa, criar uma vacina com água e sabão, imagina só. Aí Aí você é. vai passando, tipo assim, vira uma piada, as pessoas com um litro de cachaça, essas coisas assim, entendeu? Que as pessoas têm feito para poder É. fazer, tipo assim, viralizar. Tem gente que quer aparecer nessa época do coronavírus, quer viralizar aquele meme Aham. e receber curtidas, receber pessoas ali nas suas páginas, entendeu? Então, o Brasil realmente os brasileiros têm que ser estudados, porque É. conseguir fazer piada, esse tipo de piada É uma, é muito uma sério. criatividade negativa, né? É. E as Uhum. pessoas lá fora questionam isso, falam dos brasileiros, dessa questão de estarem fazendo piada com uma coisa tão séria como Sim, o coronavírus. é verdade. E outra coisa importante também, Luiz, é que o Ministério da Saúde, devido à questão dos fake news, devido à bomba, essa coisa de transmissão rapidamente do fake news, o Ministério da Saúde teve que criar um site específico e abrir uma linha no WhatsApp para verificar boatos e definir, por exemplo, que é fake news, que é falso ou não. Hoje o Ministério da Saúde está com o site, ele tem um WhatsApp disponível, e lá no site eles criaram uma janela de alertas, por exemplo. Saiu uma notícia de que se você tomar um remédio, não vai contrair a Covid. E Aham. lá já tem, por exemplo, assim, um desenho fake, entendeu? Uhum. A situação é tão séria no Brasil que o Ministério da Saúde precisou criar esse alerta lá no site. Então, assim, é uma proporção gigantesca hoje a fake news. É uma coisa muito séria. Muito sério. Eu nunca vi mesmo um período com tanto fake news como agora. É assim, dá a impressão que essa criação toda aí vamos dizer assim, ele não tem interesse da saúde do povo, né? Eles querem fazer algo cada vez mais fânico, né? Exatamente. Uhum. A situação no Brasil fugiu o controle, porque não está tendo uma fiscalização de onde está partindo a fake news. Hoje em dia você pode produzir no seu próprio celular, entendeu? É, Imagina fiscalizar bilhões de celulares. não tem como. Não tem como, tem como. Então, o governo está criando essa linha de frente para poder tentar combater fake news. Mas, por exemplo, quando você recebe, na minha opinião, quando você recebe uma fake news, você não vai lá no Ministério da Saúde, porque muitas pessoas nem sabem dessa linha do Ministério da Saúde. Uhum. As pessoas É, já logo mandam para o grupo da família, para o grupo dos amigos, para o grupo do não sei quem. Depois é que alguém do grupo vai lá e questiona, não, isso aqui é falso, isso aqui não existe, isso aqui é uma notícia que foi criada, entendeu? Mas antes disso chegar, antes disso ser esclarecido, isso aí já passou para 10 mil pessoas que já encontraram alguém na rua, já falou, você viu que morreu não sei quantos.
Você viu que está acontecendo, antes mesmo da pessoa constatar se aquilo é real ou não, ele já passou aquilo para 10 pessoas. E a notícia ruim é assim, você passa para 10 pessoas, elas transmitem para mais 50. E a notícia Parece que eles boa, às acham vezes, não bom chega para transmitir, todo né? mundo. Eles acham bom. Quanto que a notícia é mais fácil de transmitir. Verdade. Você consegue transmitir uma notícia falsa com muita rapidez. Acredito que porque aquilo cria uma comoção nas pessoas, entendeu? As pessoas ficam comovidas, ficam em pânico e já é meio que impulsiva essa questão dessa transmissão via WhatsApp, entendeu? Parece que a pessoa, no impulso, já manda, como tentar alertar a pessoa, mas nem checa se aquilo tem alguma verificação oficial, não checa nada. E você tem alguma dica para o pessoal identificar fake news? Tem. Primeiro, importante, recebeu por exemplo, morreram não sei quantas pessoas. Ou senão, hoje em dia o pessoal está enviando muito áudio. Todo mundo virou médico especialista no assunto, né? Sim. Todo mundo hoje, toda hora você recebe um áudio no celular de que eu sou enfermeira, de que eu sou médico de hospital, e você não está vendo a foto da pessoa. Você está ouvindo a voz da pessoa. Então, desacredite. Exclua do seu celular, não acredite naquilo que está sendo falado por alguém que você desconhece. Você não conhece essa pessoa, você não conhece essa procedência. Você não tem como constatar essa fonte. Então, receber um áudio no seu celular falando que milhares de pessoas morreram, ou faça isso que você vai se prevenir da Covid, descarta esse áudio e não passe para ninguém. Entendeu? Primeira coisa é isso, porque você não sabe se aquilo é real, você não sabe em qual hospital essa pessoa trabalha, você não sabe se é RM dessa pessoa, você não sabe absolutamente nada dela. Então, desacredite. Recebeu uma publicação de um jornal? Olha ali a fonte. Não, esse jornal não é real. A gente sabe as fontes oficiais de jornais oficiais de cada estado e do país. A gente conhece os jornais, cada pessoa conhece, então é importante ressaltar isso. Recebeu uma informação? Confere ali a fonte. De onde é essa fonte? Confere, se você quiser, você pode até abrir a notícia para poder olhar melhor. Confere. Não é uma fonte oficial, então não tem por que acreditar. Recebeu uma receita? Não faça, porque você não tem nenhuma comprovação científica disso, de que isso vai mudar ou não o seu quadro no coronavírus. Porque a gente sabe que existem milhões de pesquisas. Ontem mesmo saiu uma notícia de que tem um medicamento com 94% de eficácia, mas foram testados 15 mil medicamentos, entendeu? E no Brasil saiu uma notícia ontem no Diário Brasiliense falando dessa questão de que foi encontrado um remédio brasileiro com 94% da eficácia. Mas o que foi relatado pelo Ministério da Saúde? Que eles não vão divulgar o nome do remédio. Por quê? Se eles divulgarem, o que vai acontecer? Uma corrida às farmácias para comprar um medicamento que às vezes uma pessoa precisa usar e não vai ter como comprar aquele remédio depois. Isso. Como aconteceu com outros casos no Brasil. Então, hoje em dia, o brasileiro se automedica tanto nessa questão, porque a pessoa nem pegou a doença, já comprou o remédio para já se prevenir e ficar com o remédio dentro de casa guardado. Enquanto outra pessoa que precisa fazer o uso desse medicamento não tem onde comprar. Vai comprar onde? Aqui na região, por exemplo. Ou aconteceu isso. Então, é um caso muito sério. Por exemplo, hoje o Ministério da Saúde não vai divulgar qual é esse remédio. Eles vão testar em 500 casos de Covid para saber se realmente vai ter a eficácia. E, inclusive, na notícia, eles destacavam que eles nem vão passar para os médicos qual é o placebo e qual é o medicamento. Exatamente para as pessoas não saberem o que estão tomando. Mas as pessoas vão se cadastrar, vai ter essa ficha de cadastramento, se habilitando a participar dessa pesquisa. Eu acredito que vai ser enriquecedor para todas as pessoas que vão participar, porque vai poder proporcionar, de repente, uma melhora do quadro de uma pessoa em estado de Covid, às vezes um caso grave, vai ter como retardar com esse medicamento. Então, importante isso. Não fique comprando medicamento que você não sabe se vai fazer efeito ou não, entendeu? Siga as orientações do Ministério da Saúde. Está com algum sintoma? Fique em casa, tome um analgésico. Não fique tomando outros remédios que você não sabe se vão piorar ou não o quadro. E só vá ao hospital se você piorar daquele quadro. Se você tiver insuficiência respiratória, se você tiver com problema para respirar, se você tiver com uma febre altíssima que não vai passar. Porque senão, ao chegar no hospital, você também vai poder contrair a Covid. Você não sabe quem são as pessoas que estão do seu lado aguardando. Entendeu? Então, hoje em dia tem essa questão. A gente precisa saber quem está lá, entendeu? A gente não sabe se a pessoa que está do nosso lado tem ou não, entendeu? Não tem como saber, né? Não tem como saber. Você não tem como saber. Às vezes, nem a pessoa sabe. Às vezes, a pessoa já está ali num quadro em que não se manifestou um quadro grave.
Porque a gente vê nas pesquisas hoje que muitas pessoas tiveram a Covid e sequer sabem, porque não manifestaram sintomas graves como outras pessoas que precisaram ser hospitalizadas. Então é importante isso. Recebeu uma notícia, compra logo esse medicamento. Não compra, você não sabe da eficácia desse medicamento, você não sabe dessa comprovação. Então, provavelmente é uma fake news, porque se for uma notícia séria, ela vai ser veiculada na televisão, ela vai ser veiculada no jornal, e vão ter estudos falando sobre isso, que você pode até mesmo acessar o Google de casa e verificar a procedência dessa informação. Então, antes de transmitir alguma informação, lembre-se sempre que você pode estar afetando a vida de alguém. Às vezes essa pessoa tem algum problema, que ao receber essa informação, essa pessoa pode por exemplo, passar mal, pode entrar num quadro nervoso, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. Então, muito importante hoje não fazer divulgação das fake news. E as pessoas que criam essas fake news, elas não passam na cabeça delas o prejuízo que pode causar nas pessoas. Né? Não. Eu acho que elas estão mais preocupadas, muitas pessoas estão preocupadas mais nessa questão de ganhar seguidores, porque algumas fake news, inclusive, tem ali o site, né? Então, você vai ter acesso nesse site. Você vai ter acesso nessa página. Então, as pessoas estão mais preocupadas com isso do que com essa questão da credibilidade. Aqui na região aconteceu o seguinte. Existe uma cidade com um caso de coronavírus. Aí foi divulgado que essa pessoa estava com coronavírus, a família se manifestou, dizendo que ele não está na cidade, que ele reside em outra cidade, mas uma página acabou veiculando com uma foto do hospital da cidade. Então, as pessoas da região ficaram em pânico. Todo mundo ficou, assim, muito nervoso, mas aí depois foi checada a informação, entendeu? E eu, inclusive, lá no meu Facebook, eu botei que um jornalista precisa ter credibilidade na sua informação, precisa checar a fonte, precisa checar se realmente aquela notícia é verídica, onde sai passando, porque se você é um veículo de comunicação, hoje em dia você tem que prestar atenção nisso, no que você publica, porque você, de alguma forma, você influencia as pessoas, você influencia o comportamento, você influencia a opinião, entendeu? Isso tudo faz a diferença. Então, se hoje você tem a oportunidade de transmitir notícias, seja uma página, seja num veículo de comunicação, jornal, no Facebook, em algum meio de comunicação, cheque a fonte antes de você passar isso para frente, porque é muito importante essa questão. Até porque você pode sofrer processo jurídico, nesse caso, como, por exemplo, se você postar de uma página sua, entendeu? Se alguém quiser, pode também entrar com processo contra você, porque você não sabe a fonte daquela informação. Então, hoje em dia, inclusive eu participo de um grupo de jornalistas aqui do Rio. Esses dias houve uma discussão tremenda por causa dessa questão do fake news, porque algumas pessoas estavam passando para o grupo notícias falsas, entendeu? E o administrador do grupo falou: gente, vocês são jornalistas, vocês têm que checar essa fonte. Essa notícia é falsa, já foi dada em outros veículos que essa notícia é falsa, e vocês que são jornalistas não estão checando. Aí o que foi discutido lá foi o seguinte: vocês estão com tanta pressa em dar informação em primeira mão, que é o chamado furo jornalístico, que vocês estão esquecendo de pesquisar a fonte. Então, o que adianta você dar a notícia em primeiro lugar se você não checou a fonte, não sabe se é real ou não? Então, é uma questão de colocar seu nome de credibilidade, porque hoje em dia a credibilidade vale ouro. Com certeza, e é o que menos existe agora, né? Exatamente. Existem também os canais aí que estão divulgando só a parte negativa da história direto, né? Trazendo pânico para a população e está conseguindo trazer o pânico mesmo. Né? Exatamente, porque são meios de comunicação que têm um grande público. A massa assiste uma determinada TV, por exemplo. E muitas pessoas se baseiam naquilo que está sendo falado ali. Então, eu acho importante... esses dias eu estava assistindo uma entrevista e eu achei importante o que ele falou, assim, o seguinte: gente, vocês peguem os casos de pessoas que foram curadas pelo Covid, de que passaram pela Covid, de que foram curados. Hoje em dia, milhares de pessoas e no mundo já foram curadas. Comecem a falar da cura, porque vocês só estão falando do problema, vocês estão alertando. Só ficam falando que morreu, que contraiu, mas ninguém fala da cura. Existe a cura, sim. Muitas pessoas estão sendo curadas. Então, eu acho importante que esses veículos de comunicação ressaltem. Porque alguns países, pessoas com 100 anos, pessoas com 90 anos, sobreviveram à Covid. Então, eu acho importante que aqui no Brasil também fosse feito esse trabalho
de divulgação, porque hoje em dia se fala mais da morte pela Covid do que pela cura da Covid. Chegou a esse ponto porque isso cria o quê? Pânico, isso cria audiência, entendeu? Dependendo do veículo de comunicação. O pior de tudo é que o pânico tá dando certo, essa história de causar pânico na população, né? Exatamente. Porque essas notícias geram pânico, o pânico gera da pessoa ficar ali vidrada 24 horas na televisão, assistindo quem morreu, quem não morreu, e a pessoa deixa de viver. Hoje em dia tem gente que não sai de casa, criou um bloqueio, porque se sair no portão, a pessoa já está com medo de pegar o coronavírus sem ter contato sequer com outra pessoa, entendeu? O pessoal acha que pega direto só no ar, que ninguém conversa, né? É importante salientar isso, que você só vai pegar a Covid se você tiver contato com pessoas contaminadas pela doença. E outra, você não pega pelo ar, e já foi feito também um estudo recente dizendo que para você pegar a Covid, você precisa ter uma exposição maior com essa pessoa. Se você passar por ela só na rua, só se ela espirrar em cima de você. Caso contrário, você não vai contrair. E ambiente com ar-condicionado também, você tem uma maior propensão de pegar, de contrair a doença, já que vocês estão num ambiente fechado sem a circulação de ar. E é importante também, alguns objetos tocados, você passa no álcool gel, mas existe um cientista que está fazendo um estudo dizendo que é mais difícil você pegar a Covid de objetos, porque as pessoas dos mercados já deveriam todas terem contraído a Covid. Porque elas estão 24 horas expostas ao problema. Por que elas não estão com a Covid? O número de pessoas em supermercados, em outros ambientes em que está sendo liberada a circulação de pessoas, as pessoas não estão contraindo, eram para estar contraindo em massa nos supermercados, por exemplo. Entendeu? Porque os supermercados vão parar na hora nenhuma. Se a transmissão fosse realmente como eles estão passando, né? Acho que ninguém escaparia de pegar. Exatamente. Então, um exemplo, que é a doença da dengue. Eu acho que é uma transmissão muito mais perigosa do que o Covid, né? Porque o mosquito da dengue, você dentro de casa, sem contato com ninguém, não pega. Né? Mas o que acontece? A questão da pandemia gera comoção, gera medo, gera pânico e o maior, gera audiência. Não se fala mais que morreram pessoas pelo tráfico, não se fala mais que morreram pessoas que não foram atendidas pelo SUS. Não se fala mais disso. Não se fala que pessoas foram atropeladas, não se fala de acidente, não se fala de nada bom. Os jornais, eles perderam essa questão, eles não falam mais nada. Por exemplo, antes no telejornal, você assistia um telejornal no início, aquelas notícias impactantes, ruins, e no final uma notícia para você ficar mais leve, depois de você assistir tudo aquilo. Hoje em dia não tem mais. É só notícia ruim do início até o final do telejornal. Eu não assisto mais. Eu como jornalista, não assisto mais, porque para que eu vou assistir? É verdade. Eu não quero mais tem coisas que a pessoa não tem. Vê de cara que é o fake news mesmo. Né? Até no rádio, o Iturão estava no carro escutando rádio. Aí passou uma notícia que morreram nos Estados Unidos 2.000 pessoas em 24 horas. Eu não acredito nisso aí. Que 2.000 pessoas morrem em 24 horas de Covid. Né? Não dá para acreditar que é verdade. Uma coisa também que eu acho muito importante, a gente não tem como constatar os números. Eu não tenho como constatar números, você não tem como constatar números. A gente está acreditando na palavra de um determinado estado, por exemplo. É a palavra dele contra a nossa, entendeu? Não tem como comprovar nada. Então eu me questiono se todos os números são reais, entendeu? Eu me questiono se todos os números são reais. Não tem como ninguém saber, entendeu? Pois é uma coisa muito séria isso daí, eles jogando números direto para fazer o pânico mesmo. E eu me pergunto também por quê, por exemplo, assim, por exemplo, na Itália, milhares de pessoas morreram, milhares estão morrendo. E na China, por exemplo, você não ouve falar mais nada. Como que eles conseguiram controlar a Covid no país como a China? São muito poucos casos em outras cidades que não em Wuhan. Entendeu? São muito poucos casos. Então, como que eles conseguiram controlar tão rapidamente a Covid lá?
Sim. É muito estranho. E aí dá para tentar também que essa Covid seja algo inventado, né? É uma questão muito assim, que a gente ainda vai, eu acredito que ainda vão chegar mais informações no futuro, não agora. Eu acredito que depois que essa pandemia estiver controlada no mundo, não só no Brasil, eu acredito que a gente vai ter muitas surpresas, porque hoje em dia, se a China parar, o mundo para. Porque a China que É, está produzindo máscara, a China que está produzindo equipamentos, a China que está produzindo nos maiores estudos de medicamento do mundo são financiados hoje pelo governo chinês em aham, busca de achar a cura da Covid. Então, se a China parar, o mundo vai parar. Antes se pensava que se os Estados Unidos parasse, o mundo pararia. Hoje em dia, os é. Estados Unidos precisam se curvar para a China. Se a China parar, os Estados Unidos vai parar. Realmente é uma mudança, né, de paradigma. Exatamente, ocorreu com essa questão da pandemia, o mundo não vai ser mais o mesmo. Hoje em dia, não se pode falar que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, porque Aham, a China hoje exporta equipamentos para os os Estados Unidos com a turma de cientistas que tem, que você descobriu a cura de milhões de doenças, uhum, não ter todo um aparato para poder suportar essa questão do coronavírus. Então, hoje em dia, os Estados Unidos ele quebrou esse conceito de potência. Hoje em dia, a aham. potência mundial está sendo a China. E o problema é que a China é um país comunista, né? Comunista, né? É. O país comunista, ele domina a sua população, né? As pessoas perdem os direitos, né? Na China, eles têm um controle muito grande. Eles não acessam a internet igual a gente acessa. O É, governo tem praticamente controle da vida de todos, entendeu? Eles têm as normas e regras. Eles não podem passar nada, informação. Você não vê eles nas redes sociais é, publicando nada, entendeu? Por quê? Por que eles não podem publicar nada? é, Por que não aparecem notícias com chineses falando que foram curadas? Com o que eles foram curados? Por que não fala nada disso? uhum, é verdade. Eles Entendeu? controlam muito, né? Controlam muito. Lá tudo é diferente daqui, entendeu? Lá a internet eles mal podem usar, entendeu? E a internet que eles usam, a maioria é a internet do governo, e que o governo tem controle de tudo que eles postam. É tudo limitado, né? Tá? Você está conseguindo ouvir bem minha voz aí? Tô sim, tô sim. Aham, pronto, tá certo. Então, alguma dica mais para falar? Então, acredito que as dicas maiores sejam essas: checar sempre a fonte, ver se o órgão oficial ou não, Aham, não transmitir essa fake news, ler, às vezes vem só a chamada assim, morreram milhares de pessoas, as pessoas já passam sem mesmo ler o que está é, escrito no texto. Às vezes você abre e é uma fake news, você fala, não, essas informações não tem nada aqui do Ministério da Saúde, não tem uhum, nada da OMS, não tem nenhuma fonte. Da onde que saiu essa informação? Da onde que partiu essa informação? Então, sempre checar isso, a fonte, sempre olhar a informação, ver se tem alguma procedência, ver se tem algum médico. Receber um áudio, não transmita, você não conhece aquela pessoa. Se for uma pessoa que você conhece, saiba, e seja um epidemiologista ou algum médico renomado que você conheça, você pode até passar. Tem alguns médicos que eu conheço que gravaram vídeos pedindo para as pessoas ficarem em casa, não irem para a rua. Esses eu conheço. Então, eles não estão falando ali que a pessoa vai tomar alguma coisa e vai se curar. Eles estão alertando para as pessoas de uma determinada forma, para as pessoas se higienizarem, para lavar as mãos, para não irem para a rua. Então, esse eu conheço, eu posso transmitir. Agora, se eu recebo um áudio, não é legal que você compartilhe isso com mais pessoas, porque as pessoas às vezes podem estar no mau momento, porque com o isolamento muitas pessoas estão depressivas, estão ansiosas, estão com síndrome do pânico. Então aham, às vezes, a pessoa não está legal naquele dia, a pessoa não está bem naquele momento. E você passa uma notícia dessa, entendeu? As pessoas estão havendo casos de suicídios, de pessoas se matando, de pessoas tentando fazer loucuras uhum, porque estão com medo, entendeu? Então, com essa questão do isolamento, é muito importante a gente não transmitir certas informações. Então, receber essas informações, não transmita, porque se não fez bem para você, não vai fazer bem para mais alguém. Entendeu? sim, Então, é importante a gente salientar isso. Se aquilo te causou pânico, te chocou, você vai querer causar pânico em mais alguém? Ainda mais, é, gente, pessoas idosas, evitem passar essas coisas para as pessoas idosas. As pessoas idosas
já tem um sistema imunológico mais baixo. Então as pessoas já ficam assim, com medo. Ah, tô com uma gripe, será que eu vou morrer? Será que não vou morrer? Então é importante a gente salientar isso. As pessoas não ficarem divulgando receitas milagrosas, não ficarem repassando os áudios, não ficarem repassando notícias sem procedência. Mesmo as notícias que tenham procedência, evitem repassar, por exemplo, para alguns tipos de pessoas que a gente conhece. Por exemplo, no WhatsApp você tem uma lista ali de contatos que você conhece, sabe? As pessoas que podem estar preparadas ou não, entendeu? Tem gente que vai lá nos contatos e manda para todo mundo aquilo. Uhum. Sendo que eu acho que você tem que selecionar um pouco mais as informações antes de transmitir para alguém. Eu acho importante as pessoas passarem outras coisas, passarem música, fazer uma chamada de vídeo com pessoas que você não vê há muito tempo, porque hoje em dia todo mundo tem tempo para poder fazer isso. O mundo parou, ninguém tinha tempo para nada. Hoje em dia todo mundo tem tempo, né? Porque tá todo mundo em casa. Então faz uma chamada de vídeo, passa uma música legal, passa uma mensagem positiva para essa pessoa. Em vez de transmitir aquela fake news que você sabe que a pessoa vai ficar assim, em pânico, vai criar um certo nervosismo da pessoa, passa uma notícia positiva, pega aí um vídeo no YouTube, transmite para essa pessoa, para a pessoa levantar o astral, entendeu? Passa uma palavra de conforto para a pessoa, pergunta como é que você está, tudo bem, em vez de transmitir simplesmente uma notícia e ficar aguardando a pessoa apavorada gravar alguma coisa. Meu Deus, isso aconteceu aonde, entendeu? Parece que já vai gerando aquele assunto e só vai criando energia positiva, energia negativa para a pessoa. Então, passe coisas positivas. Eu acho que o mundo precisa mais disso. Das pessoas que passam energia positiva. Hoje em dia, eu recebo notícias no meu celular, eu não passo para ninguém. Não passo para ninguém. Só se a notícia tiver uma validade que eu achar que, pô, é a notícia da minha região, é uma notícia que vai acrescentar alguma coisa para alguém, fora isso eu não transmito. Sabe por que eu não transmito? Porque da mesma forma que eu não estou preparada para receber certo tipo de notícia, e excluo logo no meu celular, já peço, gente, não me mande vídeo de pessoas mortas, não me mandem vídeos de acidente, não me mandem nada disso, porque eu já entro, entendeu? Já crio um pânico nervoso, então eu não passo para mais ninguém. Perdão, aqui eu tô cheio de cachorros, os cachorros ficam latindo. Tô vendo. Meus amigos. Então, meus amigos, entrar na live. Um tratamento milagroso aqui pro pessoal. O tratamento com terapia quântica. Porque a terapia quântica você vai conseguir subir a sua imunidade. A imunidade da gente abaixa quando você está naquela sensação de medo, a sensação de medo, de pânico. Né? Então isso daí faz com que a nossa imunidade baixe e não somente o Covid, mas qualquer outra doença pode atingir também quando você está com a imunidade baixa. E através da terapia quântica você vai conseguir mudar essas constâncias, fortalecer o seu corpo, a sua mente. E o melhor de tudo, sem precisar tomar nenhum produto desses perigosos que o pessoal fica passando aí, fórmulas milagrosas falsas, né? E você vai conseguir fortalecer tudo isso sem precisar tomar nenhum produto perigoso desse. Exatamente. Passa aí pra gente essa dica aí, Luiz. Como que a gente faz para poder entrar em contato com você, para a gente poder saber mais, ou se como que funciona essa questão? Porque até eu li esses dias de que se você ficar num ambiente negativo, a sua própria imunidade já baixa, porque o seu psicológico está voltado para o negativo, entendeu? Isso. Então, isso vai gerando consequências internas. O seu estômago vai criando mais ácido, o seu coração ele vai ficando mais acelerado, os seus pensamentos eles vão ficando mais acelerados, criando pensamentos falsos, entendeu? Isso vai gerando, vai baixando a sua imunidade. Então, quanto mais positivo você for, mais chances de contrair menos doenças você tem. Esses dias eu estava lendo sobre isso. E aí, essa questão de aglomerações de pessoas, eu diria que você deveria se distanciar de aglomeração de gente negativa, né? Aí sim, aí você deve distanciar não só na época do Covid, mas em qualquer momento. Verdade. Gente negativa, gente que fica só falando mal dos outros. Gente que recebe uma notícia, quer espalhar para todo mundo. Peraí, está acontecendo isso. Junto, né? Então, aí isso aí a gente tem que manter distância sempre. Né?
Verdade. E, se possível, tentar ajudar essas pessoas para elas pararem de ser assim, né? Trazer uma luz, para elas mudarem o pensamento. Verdade. Uhum. Então, deixa E eu o que ver. que você pode, ô Luiz, e o que que você pode dar de dica assim para a pessoa, por exemplo, como você lida com a terapia quântica, com esse universo quântico, você tem como mudar a sua vibração naquele momento. Sim. Eu, como jornalista e outras pessoas, por exemplo, se as pessoas estiverem mal devido a essa situação, e a gente fica muito tempo em isolamento, meses, a gente já está meses dentro de casa, Uhum. agora estendeu até o dia 30, mais tempo. Como que a gente faz para tentar não pensar tanto negativo? Porque não adianta, que alguma hora do seu dia você não vai pensar 24 horas do dia positivo. Algumas horas você vai pensar negativo, você vai receber notícias que vão te trazer vibrações negativas. Como reverter essa questão do negativo para o positivo? Existem várias formas, né? Então, uma delas você pode pegar e não ficar rejeitando o lado negativo, entender por que está vindo aquele pensamento, né? E aí muito pode acontecer de você estar captando o pensamento das pessoas à sua volta. Né? Os pensamentos negativos, às vezes, não são seus. Entendeu? Não. Os pensamentos estão na sua mente, mas eles não são seus. Eles são de pessoas que estão do coletivo. Né? Entendi. Das pessoas à sua volta. O que é foco falou que tá com eco. Tá com eco no meu áudio ou no áudio do Luiz? Você pode responder pra gente, por favor? Eu acho que tá no meu, porque o som sai aí e aí o seu microfone pega de volta. É porque eu falo aqui e repete aí, ele volta pra cá. Entendi. Pode ser isso. Pode ser isso aí. Obrigada, tá? Obrigada pela ajuda aí. Uhum. Mas é isso, Luiz. Eu entendi que, por exemplo, você recebeu uma notícia negativa. Você já cria aquele pensamento negativo. Então, você, por exemplo, aquela notícia não é sua. Então, você devolve. Tipo assim, é isso? Tipo, você não dá atenção a esse pensamento. É como na barra de Axis. Devolva ao remetente com partículas de consciência anexada, né? Isso, exatamente. Quando você devolve é porque não é seu. Exatamente. Então, recebeu uma notícia ruim, gente. Já fala assim, ó. Devolva ao remetente com partículas de consciência anexada. Pronto. Exatamente. Devolva. Uhum. Ótima dica. Tem um procedimento que a pessoa faz para dores também. E é o seguinte, quando você está sentindo uma dor, às vezes você olha uma pessoa e aquela pessoa tem um problema e você começa, às vezes, até sentir o que ela tem também, né? Então você coloca a mão em cima do que está doendo e aí você fecha os olhos, concentra lá e vai dizendo assim, essa dor não é minha, esse sofrimento não é meu. Vai colocando a mão em cima, essa dor não é minha, esse sofrimento não é meu. E aí aquilo vai aliviando, vai passar. Mas aí a pessoa faz em você ou você próprio fala assim, a dor não é minha, esse sentimento não é meu? Esse sentimento, esse sofrimento não é meu. Né? E aí vai aliviando. O que a física quântica fala sobre essa questão? Por exemplo, já que você vai falar que o sofrimento não é meu, essa dor não é minha. O que você cria de vibração para que aquela dor vá embora? O que está em volta dessas frases? Dentro das frases tem comando quântico. Tá conseguindo entender aí? Eu estou escutando muito eco. Estou conseguindo. Você consegue baixar um pouquinho mais o seu som para ver se consegue reduzir isso? Já está no mínimo, não baixa mais. Mas você consegue me ouvir normal ainda? Consigo. Eu acho que agora melhorou. Não, ainda está. Mas tá bom. Então, eu tenho um procedimento que eu posso fazer aqui para todos que estão participando para melhorarem tudo ao mesmo tempo. Não sei se vai dar tempo aí para fazer, mas eu acho que dá. Em 10 minutos ainda. Mas na live, vamos aproveitar esse tempo, 6 comigo, e vamos
Vamos Pronto. fazer. Vamos perguntar ao pessoal, vou deixar o pessoal responder aí se eles aceitam fazer esse procedimento, para reduzir alguma emoção negativa. Ver se o pessoal aí está atento aí à live, né? É, porque já entraram várias pessoas e saíram, outros entraram, já É, saíram, agora novas pessoas entraram. não estão acompanhando bem, não. Quem gostaria de fazer a experiência aí para se livrar de um pouco das cargas negativas? As pessoas que estão na live. Alguém gostaria de passar pela experiência, além de mim? Pode ser que as pessoas não estejam prestando bem atenção ali, né? Que não estão respondendo. Mas vamos fazer mesmo assim, né? Porque quem tiver prestando atenção vai sentir a melhora. Uhum. O que é Foco falou que sim, que quer Ah, participar. E pronto. Milane também. Agora sim. Beijo, Milane. Minha prima, Luiz, aí assistindo a live com a gente, Ah, tá direto de certo. Natal, no Rio Grande do Norte. Uhum. Só um minutinho. Legal. Vamos passar por essa experiência. Eu já conheço o Luiz, sei dessa questão da terapia quântica. Hoje em dia, a terapia quântica pode ser oferecida à distância. Inclusive, já existem tratamentos eficazes para todo tipo de coisa, como dor, como pensamentos negativos. Eles conseguem trabalhar na sua vibração quântica através de uma mesa. Pode falar melhor, Luiz, você conhece tudo aí da terapia Você quântica. está entendendo bem aí, tá explicando bem direitinho. Na mesa radiônica, eles têm como ver a sua energia e tem como Uhum. medir o seu nível vibracional. Se você está negativo, se você está positivo, tem uma escala que tem como ver através do estudo do seu nome, isso tudo. Não é nada a ver com magia, não tem nada a ver disso, entendeu? Uhum. Mas tem como avaliar se você está bem ou não, entendeu? E o Luiz, inclusive, ele já trabalhou comigo nos níveis de ansiedade. Eu já fiz a terapia à distância com ele. Por exemplo, assim, eu estava na ansiedade 10, eu consegui ir zerando de acordo com a terapia quântica que ele foi aplicando em mim. É muito bom, é um processo muito bom. E apesar dele estar à distância, a gente sente sensações no corpo que não teria como você sentir se você não estivesse participando de uma terapia quântica. É muito interessante essa questão, porque Uhum. lida com a física quântica, e já que lida com a física, é uma coisa mais real que pode existir, né? Uhum. Então, aí o método que eu vou utilizar a energia do amor incondicional. Esse amor incondicional, ele vai tratar o que você tocar aí. O que cada um tocar uma coisa diferente, se quiser, relacionado a esse medo, a essa situação atual, né? Uhum. Ok? Por exemplo, se a pessoa tiver com ansiedade e pânico nesse momento, o Pode, procedimento que você vai fazer serve? pode. Mesmo que cada um esteja sentindo algo diferente, que queira resolver, é somente focar naquela informação, fechar os olhos e passar essas informações, essas imagens na mente. Ok? Vou fazer a medida aqui rapidinho de todo. O acúmulo aqui de todo mundo está em 9. Todos juntos, Nossa, o a média acúmulo de de todos está em todos. 9. Sim. Então, eu peço que todos fechem os olhos, passem na mente as informações, as imagens que lembram que você quer resolver. Espero que estejam escutando bem todos aqui. Eu estou ouvindo que está com eco, né? Mas vamos fazer assim mesmo. Então, esse procedimento dura 2 minutos. E quando terminar de fazer o procedimento, eu vou falar para vocês e vou perguntar o que vocês estão sentindo. Ok? Vamos iniciar agora.
Pronto. Alguém sentiu algo aí? Senti. Uhum. A minha perna esquerda começou a ficar com cãibra e dormente. E quando eu fechei os olhos, tipo, me senti meio tonta. Ah, sim. É Parece normal que eu isso estava aí. sentada aqui, mas não estava. Minha mente fez alguma coisa assim. Alguém sentiu alguma coisa? Vamos ver se dá Passe tempo do pessoal gelados responder. presente. É. Sabe o que poderia melhorar esse eco? Era se você usasse aquele fonezinho de ouvido. Então, eu tenho um fone, mas para eu poder usar o fone, é o que eu uso na live da TV. O celular precisa estar no horizontal. Nesse Ah, caso, se eu colocar o celular na horizontal, como a live fez, a minha imagem fica na vertical e a sua na horizontal. sim, entendi. Não fica nesse padrão, entendeu? Uhum. Então, pessoal, alguém da live sentiu alguma coisa? Teve algum pensamento, algum sentimento que gostaria de compartilhar com a gente, para o Luiz? Falar um pouquinho mais da questão da terapia quântica, do que a gente pode melhorar. Algumas pessoas entraram na live, né, Luiz? Gostaria de dar boa Entraram noite para agora, né? todos. Isso, muito obrigada por participar da nossa live ao vivo. Eu sou do Rio, o Luiz é do Rio Grande do Norte. E ele está compartilhando uma experiência de terapia quântica com a gente no final da live, para que as pessoas retirem um pouco esse sentimento de medo dentro do coração e, com certeza, Ah lá, ó. Olha Ela lá. falou a Emilane falou que sentiu uma tranquilidade e um calor no rosto. Também É um também é. efeito também. Acontece isso também. Aham. Interessante, né, Luiz? Isso, muito bem. O que é fofo, Eu fiz uma live nessa semana também. Tinha 25 pessoas online na live. A maioria sentiu o efeito. e, por exemplo, vou ficar aguardando aqui a resposta do que é fofo, que ele estava participando da live, não sei se ele ainda continua, porque ele estava interagindo muito com a gente, para saber se ele sentiu alguma coisa. E, Luiz, explica para a gente o que a gente sentiu, por exemplo, essa sensação que a gente sentiu. O que a gente precisa melhorar dentro da gente para a gente. Porque você aplicou essa técnica. Se a gente teve essa sensação, é porque a gente precisa mudar alguma coisa. E de Sim. acordo com essa sensação, por exemplo, o meu foi na perna, no braço, e eu senti, tipo assim, que eu fiquei um pouco tonta. A Aham. Emilane, por exemplo, falou que sentiu uma tranquilidade e um calor no rosto. O que essas sensações dizem a respeito do nosso comportamento? As sensações é onde estão guardadas as informações emocionais. Então, quando você sentiu a sensação na perna, quer dizer que ali tinha guardado alguma informação nessa região da perna. Né? Então, com esse sentimento já liberou alguma coisa lá. Uhum. E a Emilane, por exemplo, que sentiu um calor no rosto. Então, o problema que foi resolvido, que foi amenizado para ela, estava armazenado nessa região do rosto. Né? Mas isso tem a ver com alguma emoção, algum sentimento? O que você poderia Assim, dizer? o nosso corpo ele grava em vários locais informações emocionais, né? Então ele grava é como se fosse assim aleatório. Tem locais que ele vai mandar aquela informação, né? É uma emoção, vai para a perna. Vamos dizer que seria um armazenamento das emoções seria no corpo. Na mente são as informações e no corpo ficam as emoções gravadas. Já está terminando aqui o tempo da live. Falta 20 segundos. Vamos agradecer o pessoal aqui. E depois vamos marcar a próxima, né? Porque outra para ver se sai sem esse eco. Isso. Ok? E, Obrigado. Luiz, Falta 5 segundos. E a gente vai conversando e depois a gente marca a próxima.